Olá, amigos de casa! Eu sou o Diego Mota e está no ar mais um Viver Bem. Hoje estou tendo a honra de receber o meu amigo cardiologista, Dr. Luiz Guilherme. Vamos falar de muitos assuntos importantes, doenças cardíacas, atividade física e muito mais. Fique ligadinho e não saia daí, porque o Viver Bem apenas começou. Como eu falei, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Luiz Guilherme. Luiz, é muito bom te receber, uma satisfação. Você é meu amigo, meu cardiologista, enfim, tudo pouco. Então, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir muito, vai participar também do nosso bate-papo. Antes de mais nada, antes da gente começar, eu queria te agradecer a oportunidade, entendeu? E o privilégio de poder estar aqui conversando, batendo esse papo com você sobre um assunto maravilhoso que eu adoro conversar, especialmente pela profissão que eu exerço. Eu acho que a gente vai poder esclarecer bastante dúvidas, né, dos amigos telespectadores. E, enfim, estou à sua disposição, né, para perguntas e respostas. E se eu souber, a gente vai tentar esclarecer tudo. Sabe sim, você é muito bom. Estamos juntos, Luiz, vamos começar. Luiz, hoje o tema-chave, o tema da moda é atividade física, boa alimentação. Então, você aí de casa, liga seu computador, a internet, a TV, está vendo o esporte, está vendo a alimentação saudável e muito mais. Luiz, no ponto de vista cardiológico, quais são os benefícios, enfim, o que é bom? Esse boom, essa moda toda aí de atividade física, de esporte, fala aí. Então, Diego, excelente pergunta sua. Falar de atividade física hoje, para mim, é maravilhoso. É o que eu vivo todos os meus dias, é o que eu tento passar para todos os clientes que me procuram. Atividade física hoje, ela é geração de saúde pura. As pessoas que me procuram a nível de consultório, eu tento explicar, a gente receita, trata hipertensão, trata diabetes e eu sempre recomendo fazer atividade física. Mas por que, doutor, fazer atividade física? Olha, Diego, a atividade física, ela mexe com o nosso corpo todo. Corpo, mente, mas do ponto de vista cardiológico, como você me perguntou, tem o poder de controlar os nossos batimentos, controlar a nossa pressão arterial, reduzir os níveis de colesterol, melhorar o funcionamento do nosso pulmão, dos nossos rins, enfim, Diego, é só benefício. Então, você aí de casa, viu a dica do nosso amigo Luiz? Então, só tem benefício. Então, pegue o seu tênis, pegue a sua roupinha, vá na academia e vai ser feliz e saudável. Mas, como nada é 100% perfeito, esse boom também trouxe muita informação sem qualidade, pessoas que não têm formação nenhuma, não é médico, não é nutricionista, não é educador físico, que dão palpites, né? Porque tem um corpo legal, aí tem 100 mil seguidores na rede e a pessoa acaba seguindo a dieta ou acompanhando o exercício físico que a pessoa indicou. Isso é um risco à saúde também, né, Luiz? Então, a dica que eu sempre dou, você antes de começar a fazer atividade física, busque, gente, vá no seu médico, enfim, busque uma academia legal, que tenha uma pessoa responsável com formação em educação física. Luiz, pegando esse gancho, fale um pouco do risco, assim, a nível cardiológico, o risco que a pessoa pode ter em começar a praticar atividade física sem saber se tem alguma doença ou não. O que tem que fazer? Então, Diego, essa pergunta sua, ela tem uma responsabilidade muito grande. Por que o grau de responsabilidade? Porque as pessoas, ao iniciar uma atividade física, elas podem ser portadoras de algum tipo de doença cardíaca ou não. Então, é sempre prudente ter uma orientação de um bom profissional, especialmente de um cardiologista. Por quê? Porque durante o processo de atividade física, você vai ter toda uma mobilização de algumas variáveis dentro do seu corpo. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Pressão arterial vai subir, frequência cardíaca vai aumentar, então a gente tem que saber se nós temos ou não alguma coisinha dentro do nosso coração que possa trazer algum problema futuro. Então é interessante fazer atividade física, está sempre indicada, tá? Eu não me lembro, Diego, foi a última vez que eu indiquei atividade física para algum paciente. Que ótimo. Então, pessoal, está sempre indicado. Agora, vamos ter cuidado, vamos procurar o mínimo de orientação profissional, tá? Para poder a atividade física se tornar um prazer, tá?
e não gerar um malefício futuro, algum tipo de dor ou algum tipo de prejuízo ao nosso coração. Então você aí de casa, fique atento, antes de começar, como o Luiz colocou de forma magnífica, busque a ajuda de um profissional. Ele que vai dizer se você pode começar, o nível que você tem que fazer, ele vai te avaliar antes e vai falar até onde você pode chegar. Então fique atento. Esporte sim, qualidade de vida sim, mas com responsabilidade. Fiquem ligados, esse bloco acabamos de encerrar, fique ligadinho que daqui a pouco vai ter mais um bloco com muito mais informação. Não sai daí não, hein? Olá você aí de casa, estamos voltando aqui no nosso bate-papo com o cardiologista Luiz Guilherme Campos. Luiz, vamos continuar, o papo está muito bom, muito bacana. Luiz, não podemos deixar de falar, hoje em dia a moda, como nós falamos anteriormente, é praticar atividade física, comer bem e aí vai. E também uma moda que está, acho que no topo, acho que é o top, é a utilização do suplemento alimentar, certo? As pessoas de todas as idades, jovens, enfim, adultos, idosos, estão começando a ter esse hábito de usar os suplementos, né? Então, do ponto de vista cardiológico, qual o risco disso? É benéfico, é maléfico? Até onde é bom, até onde é ruim? Então, Diego, eu acho que você está querendo se referir a suplementos à base de cafeína? Também, porque os suplementos hoje, você conhece bastante do assunto também, a gente tem uma gama enorme de suplementos. Mas do ponto de vista cardiológico, eu acho que o que mais afeta pode ser, de forma negativa, né? Pode ser esses termogênicos riquíssimos em cafeína. Fale um pouco mais disso, então. Então, boa pergunta. Então, olha só, a atividade física tem esse potencial. A pessoa, ela é um pouco tímida no início, aí nos procura, a gente faz uma avaliação cardiológica, a pessoa inicia a atividade física, ela começa a mudar do ponto de vista físico, alimentar, ela melhora do ponto de vista clínico, tem os benefícios da atividade física. E é inevitável, eles chegam e perguntam, doutor, eu posso utilizar algum tipo de suplemento para melhorar a minha performance? Enfim, aí a gente tem que ter uma orientação correta para esse cliente. Concorda, Diego? Concordo. E especialmente falando do termogênico à base de cafeína, por que eu quero falar isso? Porque a cafeína ela tem um impacto direto no sistema cardiovascular. Certo? A cafeína ela pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, aumenta o nosso metabolismo, Diego. Aumentando o metabolismo basal nosso, a gente começa a perder mais peso. Isso atrai muito a população. Então eu queria que os amigos que estão nos assistindo tivessem muita atenção nisso, porque para usar um suplemento à base de cafeína é preciso que a gente tenha o mínimo de cuidado. Exemplo, pessoal, se a gente tiver hipertensão arterial, arritmia cardíaca, não está indicado a gente usar esse tipo de suplemento. Existem suplementos que não contêm cafeína, esses sim a gente pode estar utilizando. Tá? Mas eu queria que vocês lembrassem de perguntar ao profissional para que ele orientasse vocês direitinho em relação ao suplemento à base de cafeína. Não sou contra, mas entretanto tem que ser prescrito por um profissional que tenha experiência nessa prescrição e acima de tudo a gente tem que ter o cuidado mínimo, tá? Para que esse tipo de suplemento não venha nos trazer problemas. Certíssimo, Luiz, porque as pessoas me perguntam muito isso, né? Eu como nutricionista, que no caso é a pessoa que vai indicar o suplemento alimentar, acaba que na área da saúde a gente acaba conflitando, assim, tendo aquela parte que cabe ao cardiologista e que parte a gente, enfim, né? E os outros tipos de médicos também. Aí as pessoas, muitas vezes, antes de começar a minha avaliação, a minha consulta, eu pergunto, né? Faz aquela anamnese para começar a descartar e selecionar o que a gente pode usar ou não. E uma das perguntas que eu tenho que fazer, eu não posso esquecer, é se a pessoa é hipertensa ou tem algum tipo de doença ou usa alguma medicação que no caso o médico passou, para não ter uma associação e levar um dano à saúde do indivíduo. Então eu sempre falo isso, gente, você que é hipertenso, eu não indico cafeína,
porque como o doutor falou aqui, né, cardiologista, a gente não pode... Qual a ideia, no caso, a gente passar a cafeína para o paciente que quer perder peso? Que vai aumentar o metabolismo. Aumentou o metabolismo, aumentou o efeito termogênico no corpo também, aumentou o gasto energético e automaticamente vai fazer a pessoa perder um pouco mais de peso. Porém, tem um efeito rebote, que é aumentar, como você falou, a pressão arterial e pode levar a pessoa a infarto, a um AVC e muitas coisas. Veja bem, Diego, é fácil para o pessoal entender. Qual é a função? A nossa célula tem que ser alimentada, ela tem que ser nutrida, né, pessoal? Por isso que a gente se alimenta e tal, ela tem que sobreviver. Quem oferece esse aporte de nutrientes via corrente sanguínea é o nosso coração. Então a cafeína ela vai aumentar o nosso metabolismo e o nosso coração vai oferecer uma maior quantidade de sangue chegando nessa célula. Então, pessoal, esse coração tem que estar bom. Porque se ele não estiver bom, não vai conseguir oferecer esse suporte à célula. Aí que começam os problemas. Entendeu, Diego? Então, o pessoal tem que ter muito cuidado nisso daí. Vamos fazer atividade física, mas supervisionada, guiada, vamos usar os suplementos, mas vamos usar com cuidado, de forma correta. Porque, Luiz, hoje em dia a gama de suplemento é enorme, né? As pessoas, a gente tem as substâncias como a arginina. A arginina é um aminoácido que vasodilata, então, teoricamente, até benéfica a quem é hipertenso, certo? Então, assim, a gente tem uma gama, não só a arginina, falei uma aqui, mas a gente tem uma gama enorme que, lógico, tem que ser estudado, tem que ter a conversa com o paciente. Eu, muitas vezes, encaminho antes, quem não está acostumado a fazer atividade física ou quem já está, eu encaminho ao cardiologista, faz uma avaliação, vamos ver como que está, tá? Antes de começar a utilizar alguma coisa. Então, toda a atenção é importante. E outra coisa, pessoal, utilizar os suplementos sempre realizando atividade física. Porque se você utilizar o suplemento, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Você está em casa, vamos botar o alimento, vamos colocar o alimento, tal, ou whey, o que for, e você não vai gastar energia, você vai engordar e não vai perder peso. Gente, vamos tomar um suquinho aqui com o meu amigo Luiz. Fique ligado que nosso último bloco é bem legal, é a Blitz da Saúde. Valeu, fique aí. Estamos de volta com Viver Bem. Hoje com o nosso amigo aqui, Dr. Luiz Guilherme Campos. Gente, esse bloco é o bloco que eu acho mais legal, assim, que eu gosto mais de fazer, tem a maior energia boa, porque eu falo com você aí de casa. E hoje estamos lançando o Blitz da Saúde, com a repórter Isabel Pacheco, que foi às ruas para saber o que você aí tem vontade de saber e responder a sua dúvida. Vamos lá então. Felicinho, na tela, pergunta 1. Olá, Diego. Estamos aqui no centro de Campos, esclarecendo algumas dúvidas do pessoal. Ao meu lado está o André, ele vai fazer a nossa primeira pergunta de hoje. Quem tem açúcar no sangue, qual a possibilidade disso virar um problema cardíaco no futuro? E aí, doutor? André, obrigado pela participação. Luiz, então, um amigo, né, amigo da rua se referiu ao diabetes, né, o diabetes e as doenças cardíacas, as complicações. Fale um pouco mais, por favor. Queria agradecer a participação do André e dizer que foi uma pergunta genial. Eu gostaria imensamente de poder dispor de mais tempo para falar, mas vou tentar resumidamente tentar esclarecer um pouco a dúvida dele. André, é o seguinte, você quis dizer do diabetes realmente, o açúcar elevado no sangue, o diabetes. E aumenta sim, meu amigo, o risco cardiovascular, tá? A pessoa que tem os níveis de glicemia, de glicose, ou seja, o açúcar no sangue aumentado, ele tem sim risco de infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral, vulgarmente chamado de AVC. Problema renal também, né, Luiz? Problemas renais, tá? Problemas de catarata oftalmológicos. Então, cara, realmente o diabetes é um grande problema na nossa prática diária. A gente tem que ter muito cuidado mesmo, tanto com diabetes quanto com hipertensão. Excelente pergunta, André. Vamos voltar nas ruas com a Isabel Pacheco e a pergunta é a seguinte.
Voltamos aqui no centro e estamos com mais uma dúvida. Juliana, fala pra gente sua dúvida. Boa tarde, eu queria saber qual a diferença entre pressão alta e pressão baixa. E aí, doutor? Minha amiga Juliana, ó, pergunta é fácil, hein? Alta é alta e baixa é baixa. Estou brincando, Juliana. Amigo Luiz, ela quis perguntar os sintomas, né? O que diferencia a hipertensão da hipotensão? Por favor, então. Oi, Juliana, obrigado pela pergunta e vou tentar esclarecer para você. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a hipertensão arterial, obviamente, a pressão alta, ela é desprovida de sintomas, Juliana, ela não tem sintomas, sabe, Diego? Assim como a hipertensão também, né? A maioria das pessoas não sabe disso. A gente pode estar na praia, curtindo um dia de sol, um domingo de sol na praia, e a gente pode estar com 18/10 de pressão sem sentir nada, tá? Então isso é muito importante. Os sintomas entre a pressão alta e a pressão baixa, quando eles aparecem, eles podem ser semelhantes, tá? Tipo, dor de cabeça, pele gelada, sensação de desmaio, sempre a gente pode confundir. A gente vai ficar sem saber, a não ser que a gente meça a pressão naquele momento, se ela está alta ou se ela está baixa. Então você aí de casa, fique atento, porque infelizmente as pessoas têm um costume, né? Passou mal, teve náusea, vertigem, sal debaixo da língua, pode estar hipertenso aí, vai dar problema, hein? Eu queria só, Diego, antes da gente encerrar essa pergunta, dizer o seguinte, gente, a maioria das pessoas que nos procuram a nível de consultório, que a gente mede a pressão está alta, elas não estão sentindo absolutamente nada. Por isso a hipertensão é um mal do céu. Então é assintomático, cuidado, não use remédio, não bote sal debaixo da língua sem antes ir ao médico. Vamos lá? Mais uma perguntinha, Isabel. Solta o Felicinho. Estamos aqui com o Alex, que vai fazer a nossa última pergunta do programa de hoje. Alex, qual a sua dúvida? Olha, é o seguinte, sobre muitas questões, eu quero saber, para você fazer uma atividade física, será que realmente precisa ter um acompanhamento de um cardiologista? E a outra etapa, como meu filho vai para entrar agora na escolinha de futebol, que tipo de alimentação adequada tem que estar usando, tem que estar digerindo, tem que estar fazendo? E aí, doutor? Obrigado, meu amigo Alex. Boa pergunta. Então, Luiz, ó, a pergunta do Alex você vai responder e eu vou responder a pergunta do filho dele. Ok, então, Alex, vou tentar te esclarecer. Olha só, se você faz atividade física a nível competitivo, aí sim, Diego, tem que ter um acompanhamento médico. Equipe, né? Multidisciplinar. Isso, exatamente. Porque você já vai participar de competições a nível profissional, precisa de um acompanhamento médico. Agora, se você for fazer uma atividade física que não seja competitiva, seja educacional ou seja para... Bem-estar, né, Luiz? Bem-estar, que não seja um esporte de muita explosão, muito nada. impacto também. Eu acho que você pode ter uma avaliação médica inicial, né? E depois você seguir a sua vida fazendo atividade física e periodicamente visitar o médico, né? Como você faria, independente de você estar fazendo atividade física ou não. Legal também. Isso, fazer uma boa dosagem do seu colesterol, da sua glicemia de jejum. E a idade também podemos ver hormônio também, dependendo da idade, né? Enfim, isso, você tem uma gama de exames que você pode pedir inicialmente, mas acompanhamento médico só se você for detentor de alguma patologia, né, também. Ou se for um esporte competitivo. Eu concordo com você, Luiz. Vamos lá então a pergunta do filho dele, que ele fez voltada ao filho. Realmente, gente, tem que comer bem. Essa fase, o filho dele tem 8 anos, né? É uma fase importante, é uma fase que o corpo está se desenvolvendo, fase de crescimento. Então, evitar alimentos artificiais, evitar alimentos ricos em sódio, evitar esses biscoitos, que eu não posso falar a marca, infelizmente, que a gente sabe que fazem mal à saúde. E ele perguntou mais voltado à prática do futebol. Então, dá um suco a ele, esse suco de verdade aqui, ó. Não é o suco de caixinha não, que é pior do que o refrigerante, tá? Dá um suco a ele, dá um sanduíche com queijinho magro também, ou com uma carne branca desfiada, pode dar. E também um tempo antes, não pode dar, exemplo, o futebol é às 2, ele comer 15 para as 2. Vai passar mal, tem que ter um tempo hábil para ele fazer a digestão, e aí sim ele vai ser um rapaz saudável, um menino que gosta de esporte. E o esporte também afasta, né, Luiz? Afasta as drogas, as coisas que são ruins. Com certeza. Certo? Gente, vamos encerrar aqui. Foi muito bom contar com a participação aí de você de casa, nesse segundo Viver Bem. A gente sente a energia do público, isso aí é motivante e cativante. Mande seu e-mail. Você também, às vezes, não estava na rua, não estava na Blitz da nossa amiga Isabel. Mande seu e-mail que está aqui embaixo com sua dúvida, que o nosso convidado, que eu, enfim, vamos responder e fazer o máximo para levar até você aquela informação de qualidade e bem bacana. Luiz, obrigado por participar, irmão. Você é um amigão enfim,
excelente médico, excelente amigo, excelente pai. Quando precisar, as portas estão abertas, é uma honra te receber. Ok, então eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer para os amigos que estão nos assistindo, né, que a atividade física é tudo de bom na nossa vida, a gente tem que fazer com o mínimo de responsabilidade, tá certo? E eu espero que a gente tenha quebrado alguns mitos aqui nesse intervalo e estamos à disposição. Né? Pega o suquinho aí. Gente, fiquem ligados, viver bem, até semana que vem e conte com a gente. Participe, hein? Tchau, tchau.